Olá pessoal, tudo certo? Tudo bem? Graças a Deus. Mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Esse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, aproximadamente aqui no versículo 26, que fala de um certo personagem que, ao ler a Escritura, ao ler a Bíblia, não entendeu, ou estava indo para Jerusalém para adorar, e ele não entendeu muito a Escritura. E aconteceu que o Espírito do Senhor falou a Filipe para que ele se aproximasse daquele cidadão, o eunuco, para explicar a Escritura. Esses dias eu tive uma oportunidade e falei a respeito dessa passagem bíblica. Atos capítulo 8, versículo 26 diz: Tendo ele, 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Então, o versículo 31 tá aqui a chave para esse vídeo. E ele disse, versículo 31, como poderia... Porque Filipe faz uma pergunta no 30. Filipe diz assim: correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que leis? Entende tu o que leis? E ele respondeu: como poderia se algum homem não me orientar? Em algumas traduções, como eu poderia entender se ninguém me explica? Essa passagem bíblica é uma passagem muito importante quando se trata das Escrituras Sagradas. Quantas vezes eu e você lemos as palavras e não compreendemos o significado dessas palavras? Mas o que esse vídeo quer esclarecer para mim e para você é que esse livro santo aqui, ele é um livro humano, impresso aqui, ó, em folha de papéis, por uma gráfica, com tinta, celulose e outras coisas mais que estão direcionadas a esse livro. Porém, esse livro também é um livro espiritual. É um livro espiritual. Então, quando nós nos dedicamos ou quando nós paramos para ler esse livro, em determinado momento, existe uma atmosfera espiritual debaixo dessa leitura. De maneira que quando você lê e você não entende, há uma batalha espiritual. Em primeiro lugar, você confessando o nome de Cristo, você entregando a sua vida a Jesus é o primeiro passo. Você recebe ao Espírito Santo quando na sua conversão, quando você aceita Jesus, quando você quer caminhar com Ele, quer novidade de vida, automaticamente você recebe o Espírito Santo de Deus. Mas nessa caminhada, existem etapas e momentos da sua vida em que você vai precisar de um direcionamento espiritual para você compreender as Sagradas Escrituras, para você entender. Então, é nesse momento é que aparece os Filipes, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como eu, muitas das vezes, li as Escrituras e não compreendia muitas coisas. Assim como hoje, antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu fiz uma oração. Senhor, me ajude, Pai, na leitura da palavra, me direcione, o confronto que a palavra traz. Então, qual é o intuito deste vídeo? É mostrar para você que você precisa de uma fonte espiritual para compreender as Sagradas Escrituras. Você precisa de um direcionamento do Espírito Santo de Deus para aprender as Escrituras Sagradas. Você, enquanto humano, você se dedica à leitura do português. É importante ter várias traduções bíblicas, mas também você precisa
do Espírito Santo de Deus para clarear a sua mente quando se trata de Escritura e Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é viva. Ela precisa ser compreendida com temor e ela precisa ser compreendida com o coração. Não é com o coração humano. Lembre-se, ou pesquise, que o Santo Livro, a Palavra de Deus, ela foi escrita aproximadamente 1500 anos para estar esse conjunto de livros, que se chama Bíblia, que é um conjunto de livros com 66 livros, Antigo e Novo Testamento. Mas a Palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Essa Palavra de Deus sendo viva e eficaz, ela tem o poder de entrar dentro dos nossos corações e fazer a mudança que o Espírito Santo de Deus age. Amém? Tá dando para entender? Quando esse personagem bíblico aqui, de Atos 8, você lê todo o capítulo 8, você vai ver, que estava lendo o profeta Isaías, ele estava fazendo a parte dele de um lado, porque ele era um adorador. Você é um adorador. Você acredita em Deus, ok? Você acredita no Espírito Santo, ok? Mas, por outro lado, o Espírito Santo estava movendo Felipe. O Espírito Santo moveu Felipe e direcionou. Olha, vai lá, que tem alguém que está lendo as Escrituras e não está compreendendo. Ou está faltando ainda algo. Entende? Quando eu me deparei com esse personagem bíblico, é de uma verdade imensa. Porque quando você não compreende as Escrituras, você não deve simplesmente virar a página. Não compreendi, não compreendi, não. Você deve pedir, Senhor, me direcione. Pastor, obreiros, busque alguém direcionado pelo Espírito Santo para lhe auxiliar, lhe ajudar, para compreender as verdades espirituais que estão aqui, acessíveis para todos nós. Então, quando o Felipe chegou a esse personagem, disse, você entende o que... Ele correndo na carruagem, você entende? Ele estava ali e o texto vai dizer que ele, olha, você entende o que você lê? Ele disse, como é que eu vou entender? Não tem ninguém para me explicar aqui. Ele disse, então sobe aqui na carruagem e me explica. E quando o Felipe começou a decorrer, começou a entender, Felipe, olha, de quem que ele está falando aqui, o profeta? Quem é esse homem aqui? Levando em consideração que a chave hermenêutica bíblica, a Bíblia fala de um personagem só, de Gênesis a Apocalipse, só uma pessoa. Só uma pessoa, irmão René? Tem vários personagens bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, mas a Escritura, ela tem uma chave. Quem é essa chave? É Cristo. É o Filho de Deus, é o Verbo, é Ele. Isso acontece para que você tenha a clareza, assim como esse personagem teve a clareza de perguntar, quem é esse aqui? Mas quem é que foi morto? Desde Gênesis a Apocalipse, ela fala de uma pessoa. Mas essas verdades, irmãos, ela é oculta a algumas pessoas. Ela está livre, mas existe uma atmosfera espiritual. Existe uma atmosfera espiritual para que você não venha a entender as Escrituras. Eu não estou falando aqui que você, ao ler a Escritura, você vai compreender. Tem coisas que é oculta aos nossos olhos. Então, quando a Bíblia se cala, você também se cala. Quando ela fala, você fala. Mas o lado espiritual da palavra de Deus é que é importante, que ela é viva e eficaz. Logo, irmão, a Bíblia fala um personagem, vou citar uma pessoa aqui, que foi personagem aqui, que já até faleceu, que é o Jô Soares. O Jô Soares, ele leu a Bíblia toda. Em alguma parte de uma entrevista, ele falou, eu li a Bíblia toda. Eu vi a história de um povo que saiu do Egito e tudo mais, de Gênesis ali, Abraão, Isaac, Jacó, e termina nas cartas de o apóstolo Paulo e termina no Apocalipse.
E aí ele leu e ficou por isso mesmo. Por quê? Porque a Escritura, ela tem o lado espiritual. Ela é palavra de Deus escrita por mais de 40 autores, e alguns a gente não reconhece quem foi, porque a Bíblia não conta, a carta aos Hebreus e alguns livros a gente não tem a clareza, mas que foi traduzida a sua veracidade foi confirmada através das eras, através do tempo, através da sincronia, através da harmonia que tem as Escrituras, que ela não entra em contradição em hipótese alguma. Então, quando você se dedica a ler o Santo Livro, simplesmente como um livro qualquer, ele vai ter efeito algum, sim, porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas eu convido a você a ler as Escrituras com um coração aquebrantado, um coração de quem recebe as verdades da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui sobre que você não vai fraquejar na fé, que você não vai cair. Porque pode ser que você, em algum momento, fraqueje. Mas a palavra de Deus, uma vez ela absorvida no seu coração, você lembra. O Espírito Santo te faz lembrar. E você lembra de onde caiu. Então essa palavra viva e eficaz é a palavra que esse cidadão de Atos 8 estava lendo. Então Filipe mostrou para ele a Escritura, mostrou para ele quem era Jesus, e ele disse, eu quero esse Jesus, eu quero esse. Por quê? Porque ele leu da forma correta. Ele leu com quem buscava algo, um sentido para a sua vida. Não é filosofia, isso aqui não é filosofia, não é autoajuda. Só vai a Deus quem realmente conhece a sua condição perante o Senhor, a sua condição perante Ele. Isso aqui não tem preço. Isso aqui é só quem reconhece. Se você reconhece, assim como eu, as suas falhas, as suas fragilidades, os seus pecados, e precisa dia após dia se alimentar com o Espírito Santo de Deus através da sua palavra, através de jejum e oração. Antes de ler esse sagrado livro, faça uma oração. Senhor, me direcione, me mostre aquilo que o Senhor quer para mim. E, por outro lado, você conhece as Escrituras, vai buscar, tenha fonte, tenha referência, tenha curiosidade para entender as ordens gramaticais, o que é que o texto quer falar, o que o seu contexto vai dizer. E tudo isso você vai ser edificado através da palavra de Deus, através da oração e através do jejum, porque Ele vai te mostrar tudo isso. Então, esse aqui é o meu recado para você, meu amigo, que se inscreveu no meu canal. E logo mais nós vamos estar fazendo mais alguns vídeos concernente à palavra de Deus, alguns conselhos, coisas boas para edificação. Não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que você. Sou apenas um ser humano que erra, que às vezes tentando acertar a gente acaba errando, mas a luz é a palavra de Deus. Ela nos direciona. A gente vai pensar que não, está cambaleando, vai aqui, ela vai direcionando. Ainda que você caia, você não ficará prostrado, porque ela te sustenta. Não somente ela como um livro normal, mas como a palavra de Deus, que é viva e eficaz através da oração e através da fé no Filho de Deus. Você vai ter a clareza para entender as verdades do Senhor. Amém? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tá bom? Até a próxima.